Rosivaldo, ô Rosivaldo, Rosivaldo, começou o Love Week. Rosivaldo, é isso que nós vamos falar hoje, sobre ruídos na comunicação do casal. O que a gente faz, hein? Graça e paz, casais. Chegou hoje o último programa, o último Love Week do mês de maio. Foi tão bom, nós aprendemos muito, não foi, com vocês? Deus abençoe. Muito, muito bom vendo como vocês estão crescendo, amadurecendo o relacionamento de vocês, como vocês têm aprendido, investido no casamento e tudo aquilo que nós aprendemos durante todo esse mês de maio, não fique só para maio, mas fique para o resto das suas vidas, né, amor? Seja bem-vindo a todos, muito obrigado por todos os feedbacks. A gente recebeu muito feedback, muito importante para que a gente possa melhorar, inclusive os próximos vídeos. Lembro bem do de Linda Alva, que mandou, olha, foi muito bom, né? Às vezes a gente quer passar a ideia de casal perfeito e a gente não é. Sim, somente para garantir aí que vocês entenderam. Nessa abertura aí, de eu estar com o celular, foi tudo combinado. Mas na vida real isso acontece. Homem, como a gente já falou aqui algumas vezes, o homem é meio mono, né? Então ele só faz uma coisa ao mesmo tempo. Se o homem estiver assistindo de fato um filme e ele está concentrado naquilo, a casa cai, pega fogo e às vezes ele não divide a atenção. Mas como a gente vai falar sobre ruídos da comunicação, você vai ter algumas dicas. A primeira delas que eu queria mencionar é aqueles que se casam decidiram viver nesse estado honroso do casamento conforme Hebreus. Se a gente não quer de fato que a mulher fique belelê, belelê, belelê no nosso ouvido, não casa. A Bíblia diz, olha, o apóstolo Paulo, em relação ao trabalho do Senhor, diz assim, é bom que o homem não case. Na verdade ele diz, é bom que o homem não case. Agora, se não aguenta ficar só, é melhor casar do que estar se abrasando. Mas casar é entrar realmente num diálogo diário com uma pessoa que você quer viver e deve viver até o fim da sua vida. Casamento é diálogo também, tá? E muitos se perdem porque o diálogo está interrompido. Isso. E hoje o que nós vemos são pessoas que passam horas conversando com uma amiga, conversando com um amigo, sabe tudo daquele seu amigo, mas não sabe nada sobre o cônjuge. Se você pesar numa balança, você passou talvez boa parte do seu tempo hoje conversando aí nos grupos de WhatsApp. E com o seu cônjuge não durou nem 15 minutos. É no máximo assim, passa o pão, passa a manteiga, você trouxe isso, você trouxe aquilo, tem que pagar a conta. Ou se não, vamos, tira a toalha do sofá, tira a toalha da cama. É mais reclamação do que diálogo. Então, por que nós hoje estamos falando sobre isso? Porque tudo se torna importante se você começar a conversar. Não tem nenhum problema que não possa ser resolvido se tiver o diálogo. O diálogo, é a chave principal para que o problema que está no seu casamento seja sanado. Ok? Homem tem sempre a dificuldade, homem é mais prático. Geralmente você faz uma viagem, vai para um congresso, vai para um trabalho, passa 2, 3 dias, e a mulher fica naquela expectativa, como é que ele está, será que ele dormiu bem, será que ele comeu bem, se está tudo certinho, e aí vem a expectativa aumentando, quando geralmente ele retorna, a mulher pergunta, e aí meu amor, dá um beijo, dá um abraço, como é que foi? Tudo bem. E é por isso que aí entra o choque, porque a mulher é bem detalhista. Como é que foi? Como foi aquela roupa? E como foi? Comeu o quê? E qual foi o período que você descansou? E o homem não, o homem é bem prático. Mas outra coisa também é porque às vezes tem pessoas que não gostam de enfrentar o conflito. Não gosta de bater tete a tete ali com o conflito. Está com um problema com a esposa ou com o esposo e quer que com o tempo o problema resolva sozinho por ele mesmo. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que vai juntando lixo debaixo do tapete e vai ter um momento em que o lixo vai estar deixando lá um monturo lá debaixo do tapete. E você vai ter que tirar, levantar o tapete e tirar toda aquela sujeira. Então, para que isso você não venha juntando problemas e você vai juntando, no final, quando explode, aí vai ser mais difícil de resolver. Então, quando você tiver um conflito, algo que você não gosta nele, algo que você não gosta nela, você precisa conversar. Agora, conversar não é
brigar, não é se engalfinhar, como a gente fala. Tem uma crônica que diz que quando os corações estão perto, o casal fala bem baixinho, né? E é incrível como eles se escutam bem. Mas quando os corações estão distantes, tudo é na base da gritaria. Tudo se resolve na gritaria, porque quem grita mais alto parece que é no reino animal. Quem grita mais alto é que é o líder, é o chefe. E começa a querer vencer a briga, não é resolvendo, é no tom do grito. E assim não resolve. Então, quando você tem algum problema com seu esposo, olha, irmã, tem isso que eu não gosto nele. Ele chega direto do trabalho, ele nem me escuta, ele vai embora, toma um banho, fica no sofá, pronto, acabou, eu quero conversar, ele não conversa. Ou se não, a mulher, olha, ela fala o dia inteiro com o povo da igreja, mas comigo tudo dela já é na grosseria. Por isso eu prefiro nem falar com ela, porque se comigo é com grosseria, então você senta civilizadamente e conversa com seu cônjuge. Olha, eu não gosto disso de você, mas eu gosto disso. Vamos tentar alinhar. Por quê? Vocês não são concorrentes. Vocês são parceiros e parceiros para a vida inteira. Então não é bom ir levando esse problema com a barriga. O importante é resolver. Muita gente, é claro, como eu, como Dani também, né? A gente fica preocupado porque crise é sempre ruim, tá? Mas preste bastante atenção, você que é casado, já tem mais de 1, 2 anos, geralmente é assim, quando aquela crise que está deixando mal-estar, tá? Não minta para você mesmo. Quando as coisas se resolvem, aquela crise ficou para trás. E é interessante, veja, se a situação foi bem resolvida, é um problema que geralmente o casal não comete o mesmo erro. É claro que de vez em quando vão ter outros, sim, mas não aquele. Então veja, as crises estão ali para avisar que precisam ser resolvidas. E uma delas é o diálogo. Queridos, é incrível. Hoje, a questão de entretenimento para o homem, para a mulher, existe tamanhos. Então, se você não tem esse cuidado de elogiar ele ou ela, né, dentro da sua própria casa, onde você tem esse parceiro, geralmente você deixa ele a mercê daquilo que ele ou ela escuta fora, tá? Geralmente, a maioria das traições acontece assim. Um homem diz, não estou bem no meu casamento, aí começa a falar com a mulher, e a mulher começa a dar trela, tal, aquilo cria um vínculo de afeto, de atenção, de repente está os dois envolvidos e não sabem por quê. Já foi dito aqui nesses Love Week, que o melhor amigo do homem é a esposa, e a melhor amiga do homem é a esposa. É a esposa. Se vocês resolvem os conflitos e as dificuldades, vocês vão sempre amadurecer. Agora eu vou fazer um desafio pequeno. Não precisa, na verdade, me responder, né? Nem nos comentários. Mas não é bom quando a gente resolve aquelas crises? Como são as noites depois da resolução das crises? Estou vendo gente rindo daqui, viu? Jesus revelando. Mas aí talvez você diga, irmã, é muito fácil falar quando cada um mora na sua casa, porque quem casa, quer casa. Mas durante essa quarentena, nós ficamos desempregados e tivemos que voltar a morar com os meus pais ou com os meus sogros. E é difícil, porque meus pais ou os meus sogros se metem nas nossas confusões. Eu sei que é difícil mesmo, não é fácil. Mas vai uma dica aí para você que está nesse momento morando com o sogro ou com a sogra. Isso é passageiro, isso vai passar. Agora, não, irmã, há muito tempo nós já moramos e ele se acomodou e não quer ir atrás de alugar uma casa porque é mais apertado. Olha, isso é bíblico. Deus, quando chamou Abraão, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ainda completando, Dani, me permita, ele diz assim, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Veja, essa questão de deixar é sair da tutela. Então, literalmente, o que Dani falou tem sentido, quem casa precisa de casa. E eu quero tirar alguns mitos, irmãos, hoje em dia, preste bastante atenção. O que nós mais temos, por exemplo, aqui em Pernambuco? Será que Pernambuco precisa de mais hospitais? Nós temos aqui praticamente, eu acho que 4 grandes hospitais nas entradas das cidades. Eu acho que tem o Miguel Arraes, outros, inclusive Dom Helder, tem vários deles. Então veja,
para a estrutura, realmente, existe bastante dinheiro, mas por que não funciona como deveria? Porque simplesmente falta gente capacitada para isso. Hoje, o governo tem de fato uma linha de crédito bastante barata. Tem empresas aqui que facilitam. Você pode comprar seu imóvel com uma renda de R$ 1.300. É claro que precisa estar tudo organizado. Então, muita gente diz, eu não vou para minha casa, eu não vou financiar o meu apartamento, seja lá o que você quiser financiar. Porque às vezes tem medo, você já tentou? Então, veja, para aqueles que reclamam, que às vezes não tem privacidade dentro da casa de um dos pais, né, obviamente, pai ou sogro, pais ou sogro, precisa colocar isso aí como um desafio. Eu só vou poder ter liberdade, eu só vou eliminar essa interferência, né, da questão da educação dos filhos, tá, quando eu estiver na minha casa. O problema é, vai dar um conflito? Vai. A autoridade máxima dentro de uma casa é exatamente os donos dela. Então, eu não sei se você, como eu, ouvi durante toda a minha vida, olhe, na minha casa as regras são as minhas. Se você estiver barbudo, barba branca, cabelo branco, arrastando no chão sua barba, mas estiver dentro da minha casa, você não tem direito nenhum de gritar, você não tem direito de bater a porta, e me perdoe, irmãos, eu aprendi muito bem isso, e é o que eu digo, meus irmãos, não existe, meus filhos, né, melhor dizendo, não existe essa de bater boca com o pai, com a mãe, e vai lá para dentro do quarto e fecha a porta, como se fosse uma vida americana, né, não, aqui não, lá na nossa casa não tem essa regra. Então é o seguinte, quem casa precisa de casa, se você está submetido a estar na casa dos seus pais, ou talvez dos seus sogros agora, você precisa entender que vai ter interferência, queira você ou não. Agora, é claro que também pode resolver esses conflitos. Como a gente está falando em comunicação, é dizer, é chamar o sogro, chamar a sogra. Com respeito. Com respeito, porque veja, se você está na casa dessa pessoa, não adianta você dizer que o seu sogro ou sua sogra são duas cobras, né? É uma serpente. Por quê? Porque você está na casa dele ou dela. Qual é a autoridade que você tem? E ainda está falando mal deles. E ainda está falando mal deles, fica difícil, né? Se você não tem onde morar, seus sogros abriram as casas, né? A casa para vocês morar, abriram as portas para você morar e está dando esse conflito, então ora ao Senhor e peça a Deus para que um milagre aconteça e vocês vão para a casa de vocês. E também vai uma dica aí para a sogra, acontece uma viúva, está morando sozinha e os filhos pedem, não, venha morar comigo. Então vai aí uma dica, principalmente para as avós, eu sei que dói muito porque a avó esquece muitas vezes da pisa que deu no filho, mas e quando o filho faz, a senhora me batia, eu digo porque na minha mãe diz isso, ela faz, não, eu não lhe bati, ela não deixa, não quer que eu bata nos meninos na frente dela, não é bater, é corrigir, né? E talvez você esteja também sofrendo, passando por esse problema, porque quando você vai corrigir o seu filho, vem os avós e tiram a autoridade dos pais. Vó, sogra, sogro, pai, mãe, vocês são bênção, vocês podem ajudar, mas na medida que vocês tiram a autoridade do pai, um castigo, quando a mãe ou pai, ele vai e determina que o filho tem que cumprir aquele castigo ou aquela correção, aquela palmada, então você está aí dizendo assim para o pai, olha, você não tem autoridade. O que acontece é que o seu neto, no futuro, ele vai perder qualquer respeito, tanto aos pais, quanto à senhora ou o senhor que está defendendo. Então, pelo bem do seu neto, eu sei que dói, eu sei que machuca quando o seu neto, ele fica de castigo e chora, ou quando leva aquelas palmadas, mas pelo bem dele, a senhora tem que entender, agora é a vez dos meus filhos criarem os seus filhos, porque, irmã, mas eles estão errados, mas ninguém nasce sabendo de tudo, é errando mesmo que a gente aprende. A senhora teve sua chance de educar, educou, errou, aprendeu com os próprios erros, agora é a vez dos seus filhos educarem os seus netos. Então, que você, sogra, sogro, possa ser assim como Ruth e Noemi foram. Não foram sogra e nora, foram como mãe e filha, amigas. Então, que assim possa ser a partir de hoje no seu lar. Amém? Outra coisa que é interessante lembrar agora, o texto bíblico diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Se eu entender o contexto judaico-cristão daquela época, principalmente no livro de Deuteronômio, diz que a responsabilidade de ensinar a lei do Senhor, como também a educação da criança, naquele contexto era
primordialmente do pai e, em segunda instância, da mãe, porque ficava mais tempo com os filhos, obviamente. Então, veja, essa é uma prática, é um princípio bíblico que não pode ser compartilhado para outra pessoa. Você hoje é diferente. Não sei se todo mundo concorda comigo, mas você já parou para pensar que muitos pais rudes, caxias, e alguns até que batiam, até com um pouquinho mais de violência, viram avós sedosos, docinhos. Então veja, se você não foi um pai, como é que está cobrando do filho dessa forma? Então assim, você pode ajudar? Pode. A pessoa está aberta para receber, na verdade, uma dica? Pode. E assim, irmãos, muita gente esquece, né? A gente costuma brincar de sogra para lá, sogra para cá, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E minha sogra, meus sogros são os meus próximos. Ah, pastor, mas é perfeito? Não, meu sogro não é, minha sogra não é. Como nós também não somos. Como nós também não somos. Então, se eu me colocar, né, essa questão da empatia, de me colocar no lugar deles, por quê? Qual é a causa que está acontecendo isso? Será que às vezes não é erro também desse casal que fracassou financeiramente, está lá, inclusive, me perdoe, às vezes até mesmo sendo sustentado pelos donos da casa? Então, às vezes é difícil. Se você quer viver melhor, você precisa buscar em Cristo, né? Orar a Ele, fazer suas economias, limpar o seu nome, financiar seu apartamento. Desculpe, irmãos, a expressão eu vou falar como da gente é. Seu apartamentozinho, né? Seu apertamentozinho, mas desde que seja seu. Tem gente hoje feliz, como nós, um apartamento de 43 metros quadrados, com um banheiro só, mas a gente compra hoje a tinta que a gente quer para pintar, não é verdade? Falando nisso, tem até que pintar. Faz meses que eu peço para ele pintar a casa e ele só vai protelando. Na quarentena. Tá acabando a quarentena e ele nada de pintar, mas vamos voltar aqui. Ruídos. Vamos voltar. Ruídos. Quando é que eu devo conversar, irmã Daniele? Quando é que tenho que ter esse bendito desse diálogo? No momento da ira? Não. Peraí, só um minutinho. Segura o teu raciocínio. A senha, né? Falando de ira. Mas calma. Viu que ela riu melhor depois do seu? Eu não tô com raiva, não. Não, eu sei, mas você viu que você viu. Vocês perceberam, ruídos da comunicação. Às vezes é exatamente isso. O tempo fechou. Mas às vezes um beijinho. Vá na hora pedir beijo na hora da briga, que não vai adiantar, não. Não é hora. Olha, exatamente, tem hora para tudo. Não adianta na hora da raiva, você querer cantar, pedir beijo, você querer discutir na hora em que todos estão com cabeça quente. Não dá certo. Você lembra de Abigail lá na Bíblia? Nabal estava bêbado, quando ela já tinha voltado, resolvido o problema de Nabal. Ela volta com um problema que o marido tinha deixado, um problemão, que ele iria ser morto junto com toda a sua casa. A mulher resolve e quando volta, como é que está o homem? Bêbado. Então ela poderia muito bem ter discutido com ele. Olha, você é um cachaceiro, você é um tolo. E assim foi, mas a Bíblia diz que ela não fez isso, ela calou. No outro dia, quando a bebida passou, ela começou a falar tudo o que havia acontecido. Por quê? Tem a hora certa de falar. Não fale nada no calor da emoção, porque você vai falar algo que vai ferir ele, vai ferir outras pessoas, você vai se arrepender e vai ser difícil você contornar a situação. Então, na hora da raiva, foi uma briga, menino fez o que não devia, me fez passar vergonha, ele veio me gritar na frente da minha família, na frente da família dele, eu vou dar um grito maior nele, na frente do povo? Vai ficar pior. Vai ser pior. Então você pede ao Espírito Santo, calma, paciência, Jesus me ajude. Engole aquele sapo, caso o sapo fique lá preso na garganta, você bate assim nas costas e desça, meu filho, que quando chegar em casa, no momento que a raiva passar, eu vou raciocinar o que eu vou falar e a gente tem que conversar sobre essa situação. Exatamente. Veja, a questão às vezes do afeto e o carinho, de vez em quando funciona também. É claro que não vai ser na hora. Eu já vi crente brigar e na hora que fala, aí a pessoa começou a cantar. Teu sangue é forte, Jesus, teu sangue é forte. Não, canta aquela música de Thales. Lá, 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 lá. Não, hoje a gente vinha no carro, né? Vinha no carro e estava falando sobre... Quer ver uma coisa que mulher detesta quando ela está com raiva? Tenha calma. Leandro Borges cantando. Leandro Borges, calma. Né? Calma,
calma. Não manda mulher Não ter se calma, não. desespere, tenha calma. Olha, não é a hora certa. Mas esses dias eu vendo massagem, eu achei bastante interessante, que ele dizia assim, essas chaves dizia assim, olha, quando sua mulher estiver muito braba, assim, estressada, chame ela para comer. Às vezes, mesmo com raiva, ela vai. Então tem que ter também umas técnicas de acalmar. E outra é o seguinte, irmãos, como o Dani falou, é exatamente falar no momento oportuno. Porque se todo mundo tiver com a cabeça quente e falar ao mesmo tempo, não vai dar certo. O tempo fecha, entendeu? O tempo fecha e só vai ser pior. Eu me lembro muitas vezes lá em casa, quando a gente começa a conversar alguma coisa e ele diz bem assim, eu não vou falar agora. Ou se não, quando os meninos fazem algo, até mesmo assim, fora de casa, ele diz, olha, agora eu não vou conversar com você, porque não vai ser bom. Eu preciso me acalmar, colocar as palavras no lugar e conversar com você. Ele sempre faz isso. E isso é bom para o casal. Ai, mãe, depois esquece. Eu sei que a gente não esquece, mas é para depois você não ferir. Outra coisa, não vá com essa depois quando está naquela briga, eu vou sair de casa. Como se sair de casa fosse resolver o problema. Você só está arrumando mais um grande problema. Pode falar, amor? Pode. Não, se quiser. Então, assim, tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer na raiva, não faça. A única coisa que você tem que fazer quando vier a ira, a raiva, é se acalmar, respirar, contar até 10, orar mesmo, dizer, Jesus, eu estou com raiva, parar. Quando você estiver com a cabeça no lugar, aí eu vou agir, porque ninguém toma atitude sábia no meio da ira. Ninguém. Olha só, para você que acha que isso é bobagem, vocês estão falando, mas isso não tem nada a ver. Isso que ela acabou de falar é bíblico. Salomão, ele nos ensina com a experiência que ele tinha, com a sabedoria que Deus deu, que uma pessoa que não se controla é como, na verdade, uma casa ou uma cidade sem uma fortaleza e sem um muro. Então, o que é isso? É fácil de o inimigo penetrar nessa pessoa que não se tem controle. Quando se perde o controle, se perde também a razão. Lamento, eu não queria testemunhar isso, mas para que outros não cometam. Às vezes, é mais fácil um casal em crise reconciliar-se do que simplesmente em meio à crise, já com a crise, a pessoa se desesperar, perder a cabeça, sair e depois querer voltar e uma das partes não concordar mais com a volta. E alguém já disse, quem sai de casa em meio à crise perde os seus direitos. Se ele abandonou o lar, fica difícil. Então assim, calma, irmãos, é muito difícil. Pastor, é fácil ser assim, como o Dani acabou de falar? Não é. Mas se você não se controlar, você fere, se você vai dar uma palmadinha, né? A gente não vê nada contra quando dá uma palmadinha assim, sem matar, obviamente, sem machucar, sem deixar o hematoma. Agora, Mas até uma cena hoje, perdão, que nós vimos hoje, quando a gente diz corrigir, mas corrijam com sabedoria também, senão não vale só com o casal não, com os filhos. Hoje mesmo nós vimos uma cena horrível, uma mãe falando tanto palavrão com o filho. Meu Deus, não faça isso. Não profira maldições para a vida do seu filho. Exatamente. Você está profetizando maldição para a vida do seu filho. E eu queria dar uma outra dica também para todo mundo que está aí, é casal como a gente, falho como nós também somos, a gente não está aqui dando uma de casal perfeito, mas é exatamente, muita gente absorve como uma esponja velha, né? Aquela maldição, aquela maldade, vai guardando, a pessoa, meu marido é muito calmo, meu marido é uma bênção. Não reclama de nada. Meu marido não reclama de nada, mas muitos dos maridos ou das esposas, elas absorvem e ficam adoecendo por dentro. Aí o que acontece? Eu já ouvi muito testemunho de pessoas, maridos que chegam e dizem, olha, minha esposa, me permita a expressão, era uma mosca morta, mas virou a cabeça de uma hora, me deixou, foi embora. Mas como? O que você fazia? Você feria, você diminuía. Quando explode então, de uma vez só. Explode e toma uma decisão que muita gente espera. Então assim, irmãos, eu lamento informar, mas tem muitas crianças que foram feridas, camuflados hoje em adultos infelizes. Então vamos ter um pouco de cuidado, elogie mais. Eu ainda estou aqui feliz, porque depois da senha, do beijinho que eu dei, ela voltou com um sorriso. E às vezes é isso, alguém tem que ceder para que a discussão pare e não se tenha, na verdade, essas feridas e essas cicatrizes, tá? Relacionamento a dois é uma escolha mútua, ela quer viver comigo e eu quero viver com ela. E eu amo isso.
Hoje estava um friozinho bem bonzinho de manhã, e ela acordou, e eu lembro que antes de levantar da cama, ela chegou perto de mim: te amo. Veja, eu estou já partindo aqui para o finalzinho da noite, mas veja o que ela plantou de manhã: um te amo. Acordar ao lado de alguém é uma bênção de fato. Você já sofreu como eu, de querer acordar ao lado? Lembra que às vezes a gente ficava numa agonia tão grande, uma solidão. Aí hoje tem com quem ficar, e vai estragar isso? Deus lhe deu um lindo presente. Ela se chama esposa, e vice-versa, também esposo. Você hoje é casado porque Deus lhe ama. E para terminar esse bate-papo, resumindo, primeira dica: converse com seu cônjuge. Procure conhecer aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, ele ou ela, tá certo? Segunda dica: também não absorva os problemas e guarde, vá juntando. Não. Tenha esse hábito de conversar, de dialogar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Terceiro ponto: quem casa, quer casa. Se hoje você não pode, faça um esforço para no futuro você ter sua casa e poder ter sua privacidade com sua família. Quarto ponto: você não vai tomar nenhuma decisão ou falar algo na ira. Há um momento certo para o diálogo, mas ele tem que acontecer. Amém? Amém. Eu quero encerrar dando algumas referências bíblicas. 1 Pedro 3,7 diz: igualmente vós, marido, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher, né, tratando com respeito, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Se eu estou em atrito com a minha esposa, minhas orações serão interrompidas, elas não serão. As mulheres também devem, com o amor sacrificial que o marido dá, submeter, tratar ele também com entendimento e com honra. Semelhantemente, vós mulheres, sendo submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, seja um ganho sem palavras. Veja, nós estamos falando de ruídos da comunicação, e a Bíblia diz que uma mulher sábia ganha um marido para Jesus, sem que seja necessário falar uma palavra. Então veja, não é gritaria que conquista ou muda uma pessoa, é o bom testemunho, é o amparo, é o amor, o apoio que um e o outro vai receber em nome de Jesus. Me lembrando agora, para encerrar, teve um tempo eu trabalhei na drogaria Santa Fé, e tinha um gerente, o nome dele era Batista, não é evangélico. E por muitos anos casados, ele sempre aconselhava o pessoal lá da farmácia, e ele dizia o seguinte: olha, eu tenho meus atritos com a minha esposa, mas eu nunca fui dormir brigado com ela. A gente briga durante o dia, mas à noite tem que ser resolvido. A gente nunca, esse negócio de dormir um no sofá e outro na cama, e pegar, nunca. Isso ele nos ensinando: olha, não deixe para amanhã o que se pode resolver hoje, porque enquanto um está dormindo em cama separado, brigado, muitas coisas podem vir à mente, e esses pensamentos maus podem atrapalhar seu casamento. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para o quiz agora de casal. Será que você conhece seu cônjuge mesmo? Essa brincadeira que nós vamos fazer, você também pode fazer em casa, tá certo? Vamos agora para o quiz do casal. E dessa vez, quem acertar ganha a senha, certo? Ela já falou a senha, viu? Vamos lá, já estou no Primeira pergunta. Qual o hobby favorito do pastor, Dani? Ele gosta de assistir filmes na segunda-feira, muitos filmes, um atrás do outro, e jogar bola. Filme você gosta. E jogar bola e voleibol, não é isso? Isso. Acertei? Na segunda-feira. Agora, eu diminui muitos filmes. De vez em quando eu assisto 1,5. Mas geralmente, quando eu estou de boa, é isso. Ganho senha. Vamos lá. Pastor, qual foi a maior loucura de amor que Dani já fez? Ela esperou o tempo de uma pregação no culto de Natal, quando era noivos. Só que ela estava trancada dentro de uma caixa de máquina de lavar dentro da igreja. E eu nunca vi a igreja me apressar tanto para terminar o culto. Ela saiu de dentro daquela caixa como um presente, era minha noiva na época,
E era meu presente Toda de Natal. suada, meu Deus. A maquiagem derretendo, Que mas loucura, foi viu? a maior loucura de amor que ela Foi. fez por mim no noivado. A igreja lotada, lotada, eu lá dentro, e o povo olhava pensando que era um animal, era um cachorro de estimação se mexendo, e ele demorando, Natal com fome, Natal sem fome. Eu, meu Deus, porque esse homem não termina de falar. Eu Foi acertei, mesmo, né? Mais uma. Dani, qual a principal mania do pastor? Ele tinha aquele cacoete assim, mas depois que tirou o sinal, ele parou. Diminuiu. Agora, a mania dele, agora ele, quando tá de folga, ele coloca os fones de ouvido e começa a cantar bem alto, bem alto, bem alto, vai caminhando, cantando bem alto. Essa é a mania dele. É, na caminhada às vezes acontece isso mesmo. Em casa, deitado lá, é essa mania. Ganhei. Oh! Pastor, ó, pense aí, pastor, por favor, essa não pode errar. Qual a data do aniversário de Dani? 6 do 3 de 1985. Muito bem, meu amor. Nunca mais ele esquece. Ele esqueceu uma vez, nunca mais ele esquece. De tanto que eu perturbei ele. Meu irmão ligou pra mim. Aí eu, obrigado, João, porque alguém lembrou do meu aniversário. Ele ficou branco, o negro ficou branco. Viu? A senha já deu? Já dei. É só ligeira. Essas coisas. Vamos Rápida lá. no gatilho. Dani, qual é o seu parente que o pastor mais ama? Ah, minha mãe, com certeza. Ele mais ama minha mãe. Todas as pregações ele fala de quem? Da sogra. Ele ama minha mãe. Ama. E aí, pastor? A Não ceia, desminta não que mãe tá assistindo. ela só não ganhou a ceia, mas não vou falar nada. Eu reservo o direito de ficar calado, né? De fato, eu amo minha sogra, né? Mas eu acho que eu ainda amo mais a mãe da minha sogra, né? Amor duas O vezes. caô. Certo? E aí? Não, Tem? mas vai. Ai, tá bom. Eu vi uma forçação de barra, mas tá bom. Minha sogra é uma bênção. Pastor, qual o livro preferido de Dani? Ó, Dani, na verdade, ela ama ler tudo, mas a maior dedicação dela hoje é com a Bíblia. Ela é muito fiel à leitura anual da Bíblia. Inclusive, hoje a gente falando, ela tem um Instagramzinho que ela usava muito, né, sobre literatura feminina. Ela indicava alguns livros que ela mesma já tinha lido. Mas assim, não se pode faltar. A Bíblia é, de fato, o livro de cabeceira dela. Embora ela goste muita coisa de Luciano Subirá, inclusive um que ela leu e se apaixonou, Até que Nada Mais Importa, Luciano Subirá. Mas primeiro é a Bíblia. É isso aí, o pastor tá... Eu Tá observo. muito bem, cuidado. Dani, qual o cantor preferido do pastor? Oséias de Paula, Vitorino Silva, Álvaro Tito. Ei, é só um, é o cantor preferido. Oséias de Paula, eu acho que é o que ele... É, né? de fato. A senha? Isso. Pastor, o que Dani gosta de ganhar de presente? Essa é fácil, pastor. Eu sou mulher muito prática. Prática, ela gosta de sapato, bolsa e livros. É, isso mesmo, muito bem, meu amor. Ele sabe me agradar. Dani, o que o pastor gosta de ganhar de presente? Roupa. Ele ama roupa, ama sapato. Ele gosta muito. Gravata. Ele gosta. E acessórios. É. Outro beijo. Pastor, o que Dani não gosta no Senhor? É. Acho que é a minha teimosia. Não. Peraí. Errou? Não pode dar dica, não. Não pode não. Ou errou ou Não, acertou. não, veja só. Eu acho, na verdade, assim, que ela é sempre muito extravagantemente preocupada com as coisas. Ela é muito antecipada em tudo. E eu já sou mais reservado. Eu concordo. Muita gente às vezes não entende quando a gente fala sobre isso. Pontualidade é algo que deve ser respeitado. Então eu acho que o que não gosta é quando a gente atrasa, ela tem um compromisso, é uma das coisas que, eu acredito que ela E não tem aquele gosta. momento que eu te chamo de uns bichinhos de estimação, né? Naquele momento que tu faz umas coisas que não deve. Eu te chamo... Mas não se pode falar de flatulência. Pois não é. pode. Detesto. Ei, essa errou, viu? Não tem senha. É. Que triste. Tudo bem.
Dani, o que o pastor não gosta em você? Meu estresse, ele detesta meu estresse. Eu sou muito, muito estressada, muito nervosa. Eu como juízo de um e ele não gosta disso. E aí, pastor? Ela tá certíssima. Então a Ela já- ceia. Próxima. Pastor, o que Dani mais admira no Senhor? Eu acredito que foi uma das coisas, eu acho que foi predominante para que ela assumisse um compromisso comigo. Eu não tenho vergonha, né? Eu botei uma foto, postei uma foto do exército, todo mundo tirando meu couro, aquela foto horrível lá. Mas uma das coisas que ela já me disse, e eu guardei isso com muito afinco, foi exatamente isso. Ela gosta da minha forma de servir a Deus e isso deu a ela confiança. Por várias vezes, meu aniversário, aniversário de ministério, aniversário de igreja, ela sempre fala que admira a minha forma de se dedicar a Deus e isso dá a ela segurança de estar comigo. Pelo menos é o que eu Sim, acredito. acertou, meu amor. Acertou, a senha. E Dani, agora é sua vez. O que o pastor mais admira em você? Rapaz, sou mulher de muitas qualidades. Ela tá brincando, viu, para quem tá Tô assistindo. brincando. Rapaz, cozinhar não é. Minha comida não é. Pula. Vamos ver. Rapaz, o que é que tu gosta de mim? Eu acho que ele gosta quando eu prego, quando assim eu desenvolvo. Eu sou uma pessoa bem insegura e ele é uma pessoa que é minha mola, é uma pessoa que diz, vá fazer isso, faça aquilo, vá, você pode. Então, assim, quando novos desafios, quando eu faço algo, quando eu crio algo, ele é meu parceiro de algum projeto, algo que eu estou trabalhando. Então, assim, acho que quando eu venço, eu cresço, tanto profissionalmente como ministerialmente, ele gosta, ele me elogia bastante. Eu vejo que eu deixo ele orgulhoso. E aí, pastor, acertou? Não, ela acertou. Eu só queria fazer um adendo, né? Ela sempre mostrou em alguns aspectos dela insegurança. E eu, por já viver mais de 15 anos com ela, né? Namoro, casamento, eu sei da capacidade, eu sei do que Deus pode fazer quando alguém dá chance. Então, de fato, ela está coberta de razão. Eu gosto de... eu acredito que todo esposo e toda esposa deve ser o trampolim para que o outro cresça. Eu vejo dessa forma. Isso aí. A última pergunta é para os dois, então vocês têm que responder na mesma hora, certo? Quem morreria para salvar a vida um do outro? Eu. A última? É a última. Então, meus irmãos, foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Foi uma honra. Agradeço a Priscila Mercedes, Danilo, Letícia, que tiveram essa ideia. Deus abençoe, trabalharam conosco. E você, casal, não desista do seu casamento. Tá certo? Não desista, porque eu sei que pode estar difícil hoje, mas Deus tem algo novo para a sua vida, para o seu relacionamento. Espero que nós tenhamos ajudado você nesse mês da família e tudo aquilo que você aprendeu, não fica só para esse mês de maio, não fica só com o café na cama, com as declarações de amor, também com a convivência entre pais e filhos, somente para o mês de maio. Faz isso para o resto da vida, todos os dias, faz algo novo com o seu amor. Porque cuidar do casamento é investimento, não é perca de tempo. Bênção. Eu quero terminar dizendo uma... Pastor, peraí, que senão vocês vão terminar e faltou o mais importante, a senha. Mas eu vou dar minhas considerações finais agora, é Agora isso. pode. Queridos, muita gente não entende. Eu lembro que uma vez alguém perguntou, né, a Michelle Obama foi no restaurante, né, com o presidente Obama, e conversando, na verdade, os dois, o chefe do restaurante tinha sido um ex-namorado dela. E quando saiu, a gente não sabe se isso foi ou não verdade, mas eu achei interessante, ele disse assim, olha, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, seria a esposa de um chefe. Ele disse, não, se eu fosse a esposa dele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, essa autoconfiança que a mulher tem que ter nela mesma e o homem tem que ter, é o que resulta em um sucesso na vida a dois. Veja, eu sei que é extra bíblica, extra igreja, mas os mais antigos feito eu vão lembrar. Um dos casais que mais me chamou a atenção, né, foi a Glória Menezes e o esposo dela. Agora
Tarcísio Meira. Por que esses casais ganharam a nossa admiração? Porque eram pessoas que ganharam fama, mas os dois sempre esteve juntos. Veja, muita gente vê Dani, a bonitinha, maquiadinha hoje, bonitinha, mas muita gente não sabe. Quando eu casei com ela, a gente só andava de ônibus. Depois de um tempo, o Papai do Céu nos deu uma bicicleta bem velhinha, irmão. Não foi Papai do Céu, acho que foi eu que comprei. Mas ele me ajudou, porque o dinheiro foi ele que mandou. Foi. Uma bicicleta bagageiro. um bagageiro. E ela, até os 8 meses de idade, andava comigo 8 no meses, bagageiro. Liz, grávida. 8 meses De de gravidez. Perdão. Veja, ela estava grávida comigo não, eu nesse grávida. período. Né? E resultado, ela sempre esteve comigo. Então, o grande problema é não reconhecer essa parceria quando as coisas melhoram. Eu quero dar essa dica a você, homem, e a você, mulher. Se vocês passaram as lutas juntos e estiveram juntos, na hora que chegar o melhor, tem que estar junto. Eu vou desafiar Paula e Emerson. Eu conheço a história de Paula, Emerson uma vez me contando a história de Paula, e confesso que eu comecei a encher os olhos de lágrimas em saber o que Paula Ótica, vou dizer porque todo mundo vai lembrar quem é, o que essa jovem já passou e hoje é o que é, juntamente com o seu esposo. Talvez vocês não acreditem. Então veja, os casais fortes de hoje são aqueles que passaram as adversidades no final, não abriram mão de estarem juntos. Então, por favor, homens, seja lá o que acontecer na sua vida financeira, não abra mão de quem estava com você quando você não tinha e nem era ninguém, obviamente, segundo o conceito humano. Então, assim, não deixa de honrar. Dani é uma bênção, ela abriu mão de muita coisa que ela tinha, sonhou, para me acompanhar. Então, o mínimo que eu posso fazer é não decepcionar. E eu quero repetir uma coisa. Pastor, vocês brigam. Às vezes vocês gritam um com o outro. Grita, meu irmão. Grita, que às vezes a gente perde a paciência, entendeu? Mas qual é o segredo, então, de um casal que passa por isso não fracassar? A gente não desiste. Um do outro. Casamento é uma situação entre duas pessoas que escolheram não desistir um do outro. Por isso, vale a pena. Love Week, que Deus abençoe. Obrigado a todos e que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, orar por todos os casais no nome do Senhor Jesus. Amém? Pai bondoso e amado, estamos diante da Tua presença nesta hora. Invocamos o Teu nome em favor de cada casal, de cada família. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja o ponto de equilíbrio entre o homem e a mulher. Pai, que eles vivam com entendimento, que eles possam viver de forma segura. Pai, que um não desista do outro. Pai, pessoas que abriram mão de tanta coisa para formar uma família, que eles sejam recompensados. Abençoe cada casal, cada filho, cada sogro, sogra, cada pessoa que compõe as famílias. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de Nino, Aurian, Viviane, Luciano e todos aqueles que fazem, Pai, o ministério de casais aqui da nossa igreja. Continua com Cessa, com Márcio, Pai, Priscila e Danilo, Pai, ali também no GC de casais, rede de casais e tudo aquilo que a gente faz, ó Deus, para semear na vida das famílias. Oramos pedindo a Tua bênção e a Tua graça, em nome e por amor de Jesus. Você que assistiu esse programa, a senha com teu esposo ou tua esposa, em nome de Jesus. Tchau.